Bem, agora nós vamos fazer um formato um pouco diferente das nossas matérias aqui no Aprendendo a Empreender. Teremos agora uma série de 3 conversas de uma entrevista feita com a consultora Carla Werkhauser sobre 3 assuntos interessantes. Uma pesquisa nacional sobre consumo, a questão das gerações, a questão de oportunidades de negócio. Assista agora. Bem, estamos no nosso Aprendendo a Empreender, hoje numa conversa muito interessante. Nós estamos aqui com a Carla Werkhauser, do Sebrae, que recentemente esteve numa palestra no Colóquio de Moda, um evento muito grande nacional que ocorreu na nossa região, aqui em Maringá, falando sobre tendências de consumo relacionado ao vestuário. A gente vai conversar bastante. Carla, obrigado pela tua participação. Obrigada, Flávio. Gostaria de agradecer a oportunidade, é sempre muito legal estar falando sobre isso. E estou à tua disposição, vamos conversar. A nossa dificuldade, a gente já conversar aqui anteriormente, que a nossa dificuldade vai ser se controlar para tanto assunto que tem, né? Mas vamos iniciar. Você me comentou inicialmente, foi o tema um pouco da sua palestra, sobre essa pesquisa nacional que foi feita sobre hábitos de consumo no vestuário. A nossa região é um negócio estratégico para todo esse norte e noroeste, a questão do vestuário. Como é que foi essa pesquisa? Então, o setor do vestuário ele é um setor estratégico para o Sebrae Paraná. Nós entendendo que nós precisaríamos de mais informações com dados, base, enfim, uma pesquisa mais estruturada, nós encomendamos uma pesquisa em todo o Brasil que estruturava hábitos de consumo do brasileiro em função do setor do vestuário. Só exclusiva para o vestuário? Exclusivo para o vestuário. Então esse produto ele foi todo estruturado na questão de comportamento de consumo. Tá. Como que a gente estruturou? Levando em consideração principalmente 4 variáveis, que é a questão do orçamento, ou seja, quanto que a pessoa está disposta ou quanto que ela quer gastar no setor, com o setor do vestuário, quanto que ela pode. Quanto ela quer versus o que ela pode, né? As 2 coisas. Isso mesmo. A questão de valores, a questão de histórico familiar, enfim, toda a questão de família e de entorno dela. A questão de onde eu quero comprar e como eu quero comprar. E ainda a questão da tribo, né? A tribo ou o grupo que ela se identifica. Que ela pertence ou que ela quer pertencer. Então, juntando essas 4 variáveis, é que essa pesquisa derivou e trouxe alguns resultados bem interessantes. Nesses 4 eixos, cara, esse eixo primeiro da questão do orçamento, o que vocês mais verificaram nesse quesito? A questão do orçamento, principalmente em relação à classe B, que é a classe que mais consome com o setor do vestuário, são aproximadamente 44 milhões e meio ao ano, e que eles são clientes que são fiéis às marcas, mas eles levam em consideração, sim, a questão de preços e a questão de investimento. Não é aquela fidelidade que no passado a gente tinha, vou comprar de qualquer jeito, você tem um limite, né? Isso, a fidelidade a gente identificou muito nessa questão orçamentária, por influência da questão orçamentária, a classe A. A classe A é uma classe mais fiel às marcas, e a classe C, ela tende a ser fiel às marcas, porque ela não pode errar na compra. Então ela experimenta uma marca, ela gosta e ela torna-se fiel a essa marca. São 2 extremos, né? Porque devido ao orçamento mais enxuto, quer dizer, ela não pode, essa frase inteira, ela não pode errar na compra, né? Ela pensa muito bem antes de tomar essa decisão. Isso, e isso é interessante, inclusive, porque permeia não só o vestuário, mas gastronomia. Eu escutei uma reportagem esses dias que dizia o seguinte, que o pessoal vai em determinados restaurantes, principalmente classe C, e eles são clientes muito exigentes. São mais exigentes até que as outras classes, A e B. Justamente porque eles vão lá e eles querem consumir, estão dispostos a pagar, mas querem aquele padrão de qualidade. Ele não vai gastar, é um valor que assim, não é tão simples ele tirar do orçamento, então ele quer o resultado. É isso mesmo. Sobre esse segundo ponto com relação às estruturas da família, o que vocês viram nessa situação específica? Então, muito levando em consideração a questão de valores, né? Certo. Então, os núcleos familiares, como o histórico de vida, às vezes a pessoa tem alguma dificuldade com a família e quer se deslocar para algum outro contexto social, a questão do o quanto o vestuário impacta naquele orçamento, o quanto a família valoriza isso, é muito ligado à questão de valores mesmo. Certo. E quanto a isso, a gente identificou que a classe B também é uma classe interessante. Eles são muito ligados a discutir algumas coisas em questão a consumo de vestuário, em questão a viagens, em questão a compras de maior poder aquisitivo. Quando a gente fala classe B, é importante para quem está nos escutando, né, a gente tem já essa nova classificação num crescimento muito grande da classe C, até pelo critério, né, de classificação econômica do Brasil, dividiu em 2, né, C1, C2 agora, que antes era só C.
a B1 mesmo, porque se a gente falar classe B e C, nós temos aí o quê? 60% do grupo total? A gente tem aí um pouco, acho que um pouco mais. Um pouco mais. E até eu tenho um dado que é recente que eu li hoje, que algumas empresas fazem uma projeção que até 2014, 72% da população estará inserida dentro da classe C. Nossa. Porque então muito. Vai subindo, né? O aumento de renda, o país Exatamente. Vai crescendo, você vai criando uma nova classe média, né? Isso, as outras classes também têm um incremento, mas a classe C me chamou muito a questão esse número, porque é um número bem representativo. E hoje, quando a gente fala de tendências como fast fashion, eu acredito que muito é em relação a essa classe, que é uma classe que está consumindo, que quer consumir e que quer essa variedade, né? O terceiro ponto da pesquisa foi sobre o que exatamente? Você comentou valores da família, orçamento e... A questão dos valores da família, orçamento, onde e como eu quero comprar. Nesse quesito especificamente, há alguma diferença? O cartão de crédito, por exemplo, é hegemônico? E aí a gente fez um link com a questão das classes novamente. Então. Uma coisa que a gente percebeu é assim, que a classe B, a classe A e a classe B, eles têm um acesso à internet de banda larga, enfim, eles têm maior facilidade à internet, maior facilidade de acesso, então eles compram mais. Então, compram mais para a internet e compram peças de vestuário. Por outro lado, independente da classe, a gente tem as questões das gerações, né? Isso é relativamente novo, né? A questão da compra do vestuário pela internet, porque a gente tem aquele conceito clássico que a pessoa quer pegar, quer provar, ver se vestiu bem, aquela coisa assim. E aí você tocou num ponto que é bem interessante, e aí a gente fez um paralelo com as gerações. Se você pegar a geração X, somos que nós pertencemos. Essa é a nossa, competitiva. Exatamente, nós somos mais conservadores, nós não compramos tanto pela internet, difícil colocar a questão do cartão de crédito, já está tendo uma mudança nisso, mas nós somos mais conservadores em relação à compra. Se você pensar em geração Y e geração Z, isso não acontece mais. Eles olham, eles mandam medidas, eles têm uma outra relação com a questão da compra. Então, isso é bem importante da gente identificar quando a gente fala de onde e como eu quero comprar. E o último aspecto foi sobre as tribos. Isso, as tribos eu acho que é a mais interessante de todas. E eu acho que ela quase domina sobre as outras, quase entrando na questão do orçamento. Porque uma coisa assim, eu pertenço a um determinado grupo social, e eu quero que esse grupo me reconheça pela roupa que eu uso, pela marca que eu uso, pelas minhas... Esses indicadores tangíveis, né? Exatamente. Eu sou reconhecida por uma bolsa, por um relógio, pelo tênis, por usar uma roupa diferenciada, enfim. Essa questão das tribos ela é muito interessante. E a gente percebe muito que existe daí. Pessoas, por exemplo, que querem se diferenciar por um tênis de uma determinada marca. Então, aquele grupo reconhece ele como um ícone pelo tênis que ele está usando. Então, às vezes, ele economiza um ano inteiro só para comprar aquele tênis. Então, isso é bem emblemático, né?